Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um filme que marcou a minha infância tanto pelo jogo de PS2 quanto pelo próprio filme. Ratatouille foi uma animação que me ensinou muita coisa, desde amizade, propósito e sobre abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. Eu tenho uma grande teoria sobre esse filme, que é que todos nós somos inicialmente Linguini e somos o Remy quando assumimos o nosso controle. Mas eu explico melhor isso em outro vídeo. Lembrando que eu só fiz esse vídeo porque eu fiz uma votação lá na comunidade e vocês votaram nele. Então fiquem sempre de olho lá para ver as próximas votações. Então sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com a gente sendo apresentado ao restaurante do Gusteau e também ao crítico de comidas Anton Ego, ou Ego, como eles falam no filme, e também ao Remy, que quando criança eu chamava de Ratatouille. Ele tem uma habilidade que os outros por algum motivo não têm, que é a habilidade de ter um olfato mais aguçado, e isso define a vida inteira dele. Quando ele tá entre os ratos, ele é colocado para trabalhar sendo o cara que identifica se tem veneno ou não nas coisas. Isso é um dos atritos que ele tem com o pai, já que o pai acha que ele deve servir a família e aos outros ratos, mas o que ele quer mesmo é ser cozinheiro, como Gusteau, que ele fica vendo na TV da casa de uma senhorinha. E nesse começo de filme acontece algo que também acontece em Soul, que é quando o personagem tá fazendo o seu propósito ou a coisa que mais gosta de fazer, é como se o mundo tivesse deixado de existir ao redor dele, e isso é bem interessante. Me faz pensar se não foi daqui que eles tiveram a ideia de Soul, ou pode ser que eles já tinham essa ideia guardada há mais tempo do que nós sabemos. Secretamente o Remy ficava cozinhando na casa de uma senhorinha e coitada dela, o teto da Vera infestado de rato, eu não sei como ela não sentiu o cheiro. Isso só pode indicar que ela tá com o pé na cova, indo dessa pra melhor. As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. O único limite é sua alma. O que eu digo é verdade, qualquer um pode cozinhar, mas só os que têm coragem sempre se destacam. Essa frase já demonstra toda a filosofia desse filme. O primeiro ponto é que as coisas vão dar errado em algum momento, mas não é por isso que você deve deixar outras pessoas ditarem aquilo que foi o fim pra você, e também não pode definir os seus limites a partir de onde você veio. Claro que as coisas são um pouco mais complicadas do que isso, mas eu acredito nessa mensagem. Se você não tentar, nunca vai saber se vai ou não conseguir. E aqui eu cito algo que eu aprendi com a música do Big Cry. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. E eu acho que essa parte do filme demonstra muito isso. O Gusteau era um sábio em identificar as pessoas. Isso significa que a gente não deve olhar as coisas pela perspectiva de perda ou ganho, mas pela perspectiva de que você tá sempre adquirindo uma experiência nova, sem adjetivos, só uma experiência. Uma outra coisa que ele falou, é claro que todo mundo pode cozinhar, mas só os que têm coragem se destacam. Acho importante falar que ter coragem não quer dizer que você vai se destacar, até porque se você pretende se jogar de um prédio com o intuito de voar, eu lamento em dizer, mas você não vai conseguir. Então mesmo com coragem, as coisas podem não ir como você espera. Mas lembra do que a gente acabou de falar, não é sobre ganhar ou perder, é sobre ter tido a experiência. Depois de ficar vendo TV na casa da senhora, ela vê o rato e saca uma espingarda. Eu até agora não sei decidir se essa foi uma reação certa ou se foi uma reação exagerada, mas isso fez com que todos os ratos disparassem em fuga para um rio, que dava diretamente pro esgoto. E a véia continua seguindo eles até lá. Mesmo embaixo da chuva, ela realmente queria matar aqueles ratos aquele dia, né, mano? A véia perseguiu o percurso todo, pelo amor de Deus. Durante essa fuga, o Remy acaba se perdendo de sua família e isso fez com que ele ficasse meio louquinho na cabeça. Começou a imaginar o Gusteau falando com ele. Obviamente, ele é fruto da imaginação do rato, mas mais do que isso, ele é como um guia ou um mentor. E isso é algo que eu vi enquanto eu lia Sêneca, aquele filósofo estoico que eu sempre cito. O Sêneca recomenda para todos nós imaginarmos um mentor ou ter uma figura ideal em mente sempre que formos fazer alguma coisa, pra gente sempre se perguntar se um sábio faria o que estamos prestes a fazer. Ou seja, quando pensar em tomar uma decisão, pense, um sábio faria isso? Essa é uma recomendação bem importante, porque se você se espelhar em alguém que tem a virtude, você também vai conseguir praticar a virtude imitando essa pessoa. Eu mesmo já usei Sêneca como um espelho moral durante algum tempo. Eu sempre me perguntava, Sêneca faria isso? E isso fez me praticar a minha virtude durante um longo tempo. Você pode se perguntar, por exemplo, o Superman faria isso? Ou o Batman faria isso? Ou Jesus Cristo faria isso? E talvez assim a gente dê uma utilidade para esses heróis que tanto gostamos, que possamos fazer da virtude deles a nossa. O Gusteau da imaginação dele o incentiva a sair do esgoto e olhar pro mundo, procurar por comida, mesmo que ele tenha acabado de perder da família. Isso pode parecer meio insensível para algumas pessoas, porque o chefe falou que não há tempo para se lamentar, mas na minha opinião seria bem mais insensível ter ruminado o sofrimento emocional do rato e fazer ele ficar ali parado. Às vezes, a pior coisa que você pode fazer para fazer um sentimento ruim passar é ficar parado pensando sobre ele. Não há tempo para se lamentar. O Remy finalmente sobe e encontra comida, só que o chefe aparece de novo falando que o cozinheiro não rouba comida, ele faz a comida, e aponta que é moralmente errado roubar. A
Mas eu tô com fome. A comida virá, Remy. A comida sempre vem para aqueles que adoram cozinhar. É impossível deixar de notar que o Gusteau que o Remy idealiza tem um toque meio mágico, né? Tem uma coisa meio mística ali, até porque não é certeza que a comida sempre vem para aqueles que adoram cozinhar. Talvez nunca venha, vai saber. E no meio disso tudo, o rato começa a procurar outros lugares e vê esse casal brigando. E tem logo uma mulher apontando para um cara. Daí ela atira e o Remy volta para observar o que tinha dado. Só que nisso eles já começaram a se beijar. Olha, eu não sei o que eles tinham na cabeça da época para fazer esse filme, mas se Ratatouille tivesse sido feito hoje em dia, com certeza não teria tantas armas assim. Depois disso, o ratinho doido acaba encontrando um restaurante. Nesse restaurante está o Linguini, o chefe tóxico da cozinha e a futura namorada do Linguini, a Colette. Fora todos esses outros coadjuvantes. Claro, o Linguini é contratado no restaurante porque ele é filho da ex-namorada do Gusteau. E, spoiler, também é filho do Gusteau. Ou pelo menos a gente acha isso. Ele vê o Linguini cozinhar e isso deixa ele muito puto porque o Remy o despreza só por ele ser um ajudante. Mas a voz da consciência dele, o Gusteau, fala que qualquer um pode cozinhar. Só que o Remy não liga pra isso. Ele continua desprezando o Linguini e só vai, entre aspas, ajudar ele porque acredita que ele está estragando a sopa. Então o rato conserta a sopa horrível do Linguini, que agora é da boa, mas agora acho que posso começar a falar do que eu realmente acho que significa o Remy e o Linguini. O Linguini é o nosso eu normal, o que todos nós somos, o que todos nós desenvolvemos a ser, médios, nem bons e nem ruins, talvez até esforçados. O Remy é a parte de nós que tenta se esforçar, é aquela parte que assume o controle, a parte racional, a parte que é focada nos objetivos e controla os nossos sentimentos de preguiça e desconfiança de si. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se tornar membro desse canal. Nas próximas semanas eu vou lançar uma novidade para quem é membro e eu vou anunciar isso antes. Então vocês que são membros, fiquem espertos. Talvez eu até faça umas livezinhas para vocês, tá ligado? Então vira membro aí. Isso fica mais evidente quando o Linguini captura o Remy e tenta conversar com ele. Isso acontece quando nós decidimos ser sinceros com a gente mesmo. É com a sinceridade emocional que o nosso lado racional se apresenta. E é nesse acordo, nessa distinção de categorias que o lado racional pode finalmente assumir o controle. É quando o sentimento entende que ele é algo a ser observado e experienciado, e não apenas experienciado. Depois deles fazerem as pazes, é quando o Remy finalmente começa a entender como assumir o controle do Linguini e fazer ele cozinhar com maestria. O problema da pureza racional é que ela não tem ética quando é usada por si só. Isso fica evidente quando o Remy rouba os temperos da casa ao lado. Mas com a ajuda do Linguini, eles se resolvem com ele falando que vai comprar os temperos. Ou seja, é o lado emocional que a empatia se projeta pro nosso lado racional. E a partir disso, desenvolvemos a empatia racional, que é a empatia focalizada. Mas agora você se pergunta, qual é o lado do Gusteau nessa história? Bom, o Gusteau é simplesmente o lado racional projetando um ideal de virtude, um ideal de como se deve se agir. Isso é necessário para se guiar. Afinal, se racional não quer dizer que você é sábio, mas que tá buscando a sabedoria, como um bom filósofo. O filme continua e nós vemos que o chefe do mal fica tomando decisões estranhas para a empresa, tipo fazer comida congelada de micro-ondas. Eu não julgo ele, provavelmente é bom pros negócios e provavelmente dá certo, mas ninguém ao redor dele gosta. Fora isso, ele também descobre que o Linguini é um provável filho do Gusteau, mas ele não conta para ele porque ele quer dar o restaurante. E é engraçado o quanto eles menosprezam o Linguini. Ele sabe de alguma coisa. Relaxa, ele é só o moleque do lixo. O senhor dá conta dele. Fora isso, o filme também fala de questões importantes, como por exemplo, a de que todo mundo acha que a gastronomia é uma tarefa pra gente snob e rica. Mas a moça diz que quase todo mundo ali tem uma origem humilde e diferente. Um veio de um circo, um veio de um presidiário. Matei um homem com este polegar. E o outro é um provável ex-ajudante da União Soviética, ou de outra rebelião que eu não quero citar aqui. Os clientes do restaurante começam a enjoar da sopa do Linguini e começam a pedir por outros pratos novos dele. Isso deixa o chefe meio irritado, talvez um pouco até enciumado. Mas no final tudo dá certo porque o Remy pega uma receita do Gusteau e muda a maneira dele. E fora esses assuntos sérios que o filme foca, também tem a questão de a Colette ser a única mulher ali naquela cozinha. E isso também é algo pesado pra ela. É como se fosse uma vitória, uma mulher tá naquela cozinha. E isso é muito engraçado, porque geralmente as pessoas associam cozinha com mulheres. Em uma cozinha profissional, nenhuma mulher tá ali. Quer dizer, menos a Colette, né? Enfim, é só algo a se pensar. Logo depois disso, o rato acaba reencontrando sua família. Isso é bom, mas só até certo ponto. Porque aqui ele entra em conflito com o pai, que novamente quer que ele faça algo que ele não quer fazer. E uma coisa interessante que acontece aqui é que o pai dele diz pra ele encarar a dura realidade. Só que ele mesmo não encara a realidade das coisas. E a realidade naquele momento é que o filho dele não quer estar ali. Você não pensou que eu ia ficar pra sempre, pensou? Os passarinhos acabam saindo do ninho, né? O Remy tem uma visão dos humanos que o pai dele não tem. O pai os enxerga como inimigos mortais e realmente, a maioria dos seres humanos matariam um rato ou dariam um jeito de expulsar se visse um. É bem complicado de aceitar isso, mas o Remy conheceu um humano que o entendeu e foram capazes de criar uma amizade. Só que o pai dele mostra uma vitrine cheia de ratinho morto e ratoeira. Zelamos pelo bem-estar da nossa espécie, Remy, porque no fim das contas, não temos mais ninguém.
E tudo bem, o pai dele é um rato mais velho e é bem compreensível que ele aja dessa maneira, com muita confiança do mundo, tentando proteger o próprio filho. Só que o Remy é uma pessoa que não gosta de... Não é uma pessoa, um rato, né? Não gosta de ver as coisas por essa ótica fatalista. Ele diz que não dá pra acreditar que o futuro é guerra. E bom, vem do mundo real, o futuro é sim guerra. Me parece que os humanos nunca vão deixar de brigar com os ratos urbanos, até porque a gente olha pra eles como se eles fossem pragas que devem ser eliminadas. E eles já foram, em uma época, talvez até hoje. Assim como as baratas urbanas. O Remy enfrenta o pai falando que a mudança tem que começar por ele e até tenta se comunicar com os humanos. E acho que isso cria uma vontade dentro dele, a vontade de querer parecer pros outros humanos. Fazer as pessoas entenderem ele. No dia seguinte, o Remy encontra o Linguini dormindo no meio do restaurante e começa a controlar ele mesmo assim. Logo em seguida aparece a Colette, que fica com um pouco de ciúmes do relacionamento do Linguini com o chefe, e isso a faz ficar mais irritado do que o normal. Depois acontecem alguns diálogos que no fim dá um beijo. Sim, o Linguini e a Colette acabam se beijando e não é novidade pra ninguém, né? Não tem porque eu ficar enrolando aqui pra vocês criando um mistériozinho que todo mundo já sabia desde o começo que eles ficaram se beijar, mano. Logo em seguida, o filme corta pra casa do Ego, escrevendo suas críticas e descobrindo que o Gusteau tá em relevância novamente. Em outra parte daquele mesmo tempo, o advogado-chefe confirma que o DNA do Linguini é o mesmo que o do Gusteau. Durante uma longa parte, nós vemos o Linguini e a Colette juntos, e isso faz com que o Remy fique um pouco de lado. E as opiniões do Remy também são deixadas de lado pelas opiniões da Colette. É como se o lado emocional tivesse novamente ganhado força, que no caso é o Linguini, e o lado racional perdido força. O Remy sabe o que é melhor pra fazer cada receita, mas mesmo assim o Linguini, confuso pelas emoções e cheio de paixão, abandona aquilo que é bom em troca de sua amada. Eu não acho que isso seja errado, até porque eu percebo um pouco de ciúmes do Remy. Com ele ficando de lado, uns amigos ratos aparecem na porta do restaurante com o intuito de que o Remy roube comida. Isso é algo longamente discutido durante o filme inteiro. O Remy até tenta não roubar a comida, mas ele acaba sendo influenciado pelos seus amigos. Só que sempre que ele vê a imagem do Gusteau, se arrepende e tenta não fazer. Além disso, nesse mesmo momento, procurando a chave do lugar em que as comidas são guardadas, do qual eu esqueci o nome agora, armazém, ele encontra um teste de DNA e a carta da mãe do Linguini. Isso abre alas para uma das cenas mais satisfatórias de todos os tempos. Você saia do meu escritório agora! Ele não tá no seu escritório. Você que tá no dele. Quando isso acontece, a vida do Linguini muda do dia pra noite, enquanto o Remy continua roubando comida pra sua colônia, até que finalmente o Ego chega e cobra um prato novo do restaurante. Só que um dia antes, o Linguini descobre que os ratos estão roubando comida. Isso faz com que ele seja expulso. Algumas coisas acontecem nesse meio tempo, como por exemplo o Remy sendo sequestrado pelo antigo chefe, só que ele é liberto pela família e corre pro restaurante pra ajudar o Linguini, mesmo que ele o tenha expulsado. Quando o Remy chega ao restaurante, o Linguini admite que era o rato quem fazia as receitas, e todo mundo vai embora. Todo mundo simplesmente deixa o Linguini ali depois de descobrir que o rato fazia tudo. Eu não sei se essas pessoas realmente acreditaram no Linguini ou acharam que ele tava maluco. Eu não sei se essas pessoas agiram com ética ou sem ética. Eu fico em dúvida, porque é uma história muito maluca realmente e nada higiênico um rato estar cozinhando. Mas eu entendo de certa forma, mas beleza, enfim. Mas depois de todo mundo ir embora, os ratos e a colônia de ratos foi quem veio ajudar e depois a Colette. Mas ela tinha ido embora antes. Fora isso, um inspetor sanitário também chega lá. Só que os ratos prendem ele no armazém. E aí, isso acontece com o chefe Skinner também. O filme continua e o rato decide servir um ratatouille pro Ego, e aí tá o nome do filme, Ratatouille. Um prato de camponês, algo simples e nada muito refinado, e eu não sabia que isso era o ratatouille, eu não sabia que era uma receita de prato, enfim, whatever. Nossa, falei igual, enfim, tanto faz. Ele provavelmente sabia que o Ego iria gostar disso, porque ele ficava horas vendo conteúdo de culinária na TV, mas pelo que eu me lembro, no filme não explica isso, então eu só criei essa teoria dentro da minha mente. Quando o Ego come aquele prato, ele se vê nas nuvens, ele lembra da sua infância e como a mãe dele fazia aquilo pra ele. Então, vencido pela nostalgia, ele disse que quer ver o cozinheiro que fez aquele prato e espera todos os clientes saírem dali para poder fazer isso. Não lembro quando foi a última vez que pedi a um garçom para dar os meus parabéns ao chefe. Então o Linguini explica que o rato é o chefe e sempre foi. Ele até ficou para ver o rato cozinhando. E no dia seguinte publicou a crítica, que é uma análise que cabe até no meu trabalho aqui no YouTube. Portanto, eu vou escrever um pouco sobre as coisas que foram ditas. De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós críticos devemos encarar é que, no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar.
Isso se encaixa muito bem no meu trabalho, inclusive é por isso que eu não tento não criticar tanto as coisas. É claro que quando eu não gosto muito de algum filme, eu falo tipo, eu não gostei desse filme. Eu acho que isso nunca aconteceu na verdade. Mas, por exemplo, a série Velma, eu tentei não criticar porque eu não gosto de criticar. Eu entendo a evolução de personagem do Ego, porque eu acho que eu me sinto um pouco como ele. Eu acho que a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que todo o meu trabalho aqui e toda a minha crítica que eu possa dar. Enfim. E o filme termina com Gusteau fechando porque soltaram o inspetor sanitário e o chefe Skinner. O restaurante perdeu a credibilidade junto com o Ego, que deu uma crítica boa para um restaurante que cozinhava ratos. Só que o filme termina mostrando que apesar de ter perdido tudo que construiu até aquele momento, o Ego termina muito bem tendo investido em um negócio que provavelmente é o novo restaurante que eles abriram no final do filme. E assim, no final, a gente vê um restaurante pequeno, cheio de ratos, com um crítico que foi vencido pela nostalgia, um pequeno espaço, só que com muita história pra contar. E esse, meus amigos, foi o filme Ratatouille. Então, se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, e eu vou ficando por aqui, e tchau!ハムレット R